A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, anda em cima do mar. Nós adoramos o Senhor Jesus, porque quando você glorifica o nome dele, eu adoro o Senhor, porque ele tem amor por mim. A compaixão dele chega infinitamente para que possa interceder todos os dias à direita do Pai, onde ele está. Sobre a direita do Deus Pai Todo-Poderoso, a destra do Senhor, na qual nosso Cristo Deus disse assim, ó: eu e o Pai somos um, e não pode ir até ele se não for por mim. Aleluias. E todos nessa terra confessando, abrindo a boca, dizendo que há somente o rei no reino do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o rei, aquele que é o Senhor, para dizer todas as bocas confessarão que ele é o rei, que ele é o Senhor, Jesus, o eterno, aleluia, o glorioso, o que anda sobre o mar. E todos confessarão e abrirão sua boca, dizendo: Rei dos reis é o Senhor Jesus. Amém? Obrigado, Espírito Santo de Deus, que esteja conosco, permanece conosco, fica conosco, fala conosco, seja a nossa boca, para que possamos durante todo o dia confessar o nome de Jesus como único Rei Salvador e falar deste Rei para aqueles que ainda não conhecem. Espírito Santo de Deus, leva até o céu, até os pés, aleluia, onde estão os pés do Rei, aleluia, daquele escábalo celestial que brilha mais como luz da alva. Ali está os pés do Senhor. Nós entregamos aqui em Espírito Santo de Deus, levando e conduzindo a oração para que alcance vidas, alcance até do outro lado do extremo em guerra, para que possa, todos vai adorar a igreja, toda a igreja adorar o Senhor, amém? Graças a Deus. O reino do Senhor é firmado em misericórdia, é por isso que eu e você estamos aqui. Pega a espada correndo, que a bondade e fidelidade do Senhor nos segue todos os dias de nossas vidas, amém? E nós dizemos: eu te adoro, Senhor Jesus. Qualquer circunstância. Eita, Jesus. Deus está sondando, viu? Sondando o coração para essas circunstâncias que estão aí estreitas. Mas Ele está presente. Amém? É o reino do Senhor eterno. E a tua bondade nos cerca por todo sempre. Vamos para a palavra. Está aqui. Eu abri uma hoje, irmãos, para a glória de Deus, porque eu estava com ela à noite, deitando nessa palavra, e deitava e voltava, deitava e voltava, mas para que pudesse compreender, mas eu não tinha ideia que seria a palavra que o Senhor queria entregar hoje. Porque quando o Senhor entrega, o Senhor até confirma, aleluias, logo de manhã, mas foi direto, não precisa da confirmação do Senhor. O Espírito Santo trouxe direto para a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do 34, para a glória de Deus. Para dizer que tu és o Rei, Senhor, para dizer que tu és o Senhor, declarando agora para todo mundo que o Senhor é o Rei. Declara aí, faz um coração para Jesus Cristo. Diz: eu acabei de chegar, Senhor Jesus. Teu reino é eterno, e eu declaro que o Senhor é o Rei dos Reis na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, neste contrato, Senhor, nessa prestação de serviço. O Senhor é tudo, o teu reino é que está sobre os bancos dos assentos do meu automóvel. Porque eu te adoro, Jesus. O Senhor está comigo, caminhando comigo até a estação do metrô, porque eu declaro que o Senhor é o meu Senhor. Amém? Faz aí, porque Deus está falando. Se eu fosse você, corria para dizer: eu declaro que tu és o Rei do Rei. Está soberanamente sobre todas as coisas do departamento da minha vida. A tua bondade, a tua fidelidade sobre, aleluias, as minhas finanças, sobre a minha família, sobre o meu emprego, sobre a cadeira que o Senhor disse que prometeu. Senhor Jesus, sobre o meu esposo. Senhor, é o teu reino firmado em misericórdia sobre o meu coração, para que eu possa ser coração todinho teu. Amém? É declarado. E Deus está ouvindo. Glória a Deus.
Salmo, aleluias. Versículo 34. Nossa, é porque tá Davi aqui, eu lembro Davi, eu lembro de Salmo, glória a Deus. Amém? Versículo 34, a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz assim: a palavra do Senhor para aquele que levou para toda a Ásia, a menor, que se espalhou o evangelho, o apóstolo, foi usado, aquele que deitou, aleluias, na sabedoria, deitou ali, ó, nos conhecimentos de Gamaliel, aleluias, que é neto de Abil. Ai, eu fui pesquisar, irmãos, eu vou trazer para você o nome do avô, que era o único ali que ensinava, que passava conhecimento, é praticamente uma dessas faculdades americanas que todo mundo quer ter o diploma, mas tipo geral, único ali, com monopólio único de sabedoria. É a origem de Gamaliel. Quase uma dessas bem famosas que Deus não quis nem que eu pronunciasse aqui agora, não sei porquê. Glória a Jesus. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Vamos para o versículo 34, porque Deus é fiel. E o reino dele não se abala, não. Que abala somos nós para dizer que está tremendo. Aleluias. Pois Davi subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Eita Jesus! A oração do Espírito Santo falou nos escábulos, outro fala estrados, que dá o mesmo nome, onde se coloca o descanso dos pés. Eu não sei se você descansa seus pés quando você está trabalhando aí em home office, você trabalha no seu presencial com um computador, descansa os pés. Aleluia. Eu não sei porque Deus falou desta forma. Vamos dar continuidade. Portanto, 36 o versículo. Que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Paramos aqui. Graças a Deus. Mas eu vou marcar algo aqui. Deus permitir aqui. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Eita glória. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu fiquei buscando aqui que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele faz do jeito como Ele quer. A aplicação aqui de sentir grande aflição no seu coração. Porque crucificaram Jesus. Porque não reconheceram que ali era o Messias, o Cordeiro e o Leão. E é assim que se privaram da esperança de salvação naquele momento. Porque até nesse mesmo texto, Pedro declara, ele repete a palavra quando o Senhor Jesus entrega o teu Espírito na cruz do madeiro ao Senhor, que são o último suspiro, e diz: perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Aqui no texto também, aleluia, traz a palavra que disse: porque vocês, se soubessem, não estavam sabendo o que estavam fazendo. Vocês fizeram por ignorância. Oi, repetir isso. Aleluias. De um homem que Deus tratou, que naquele momento pavoroso, que estava declarado, que disse para um dos seus, quando uma das mães for se queixar a Jesus: ó, coloca meus filhos que estão mais perto de ti lá no trono, e disse: não me cabe, porque meu caso ele não poderá tomar. Eita Jesus. E Pedro era o homem que estava sendo cuidado e tratado por Jesus, com suas imperfeições, com as suas limitações, com seu estilo de natureza. Oi, não é muito diferente de mim, de você. Onde Deus, quando chega assim, adentra lá no coração, onde o salmista 139 diz para nós assim: ó, eu sou do coração. Eu conheço o deitar e o levantar. Aleluias.
E a gente declarando teu reino é eterno, Jesus. Porque esse texto veio para com a palavra alicerçada hoje para dizer: o mundo está em guerra em algumas regiões lá do outro lado, no Oriente Médio. E aqui o texto começa dizendo sobre o povo de Israel, lá no início do capítulo 2, quando o ato diz assim: olha, saibam, aleluias, a certeza que a casa de Israel e que este Jesus que vos crucificaram, o Deus é o Cristo. Ele falou: o Oriente Médio está em guerra, uma nuvem escura e preta está por lá. Nós vamos ficar apáticos sobre isso? Não, porque Jesus declarou lá em Mateus, ele falou que terias guerras e rumores de guerras. Ele falou que esses rumores de guerras não seriam o fim. E olha aqui o que Pedro já tinha celebrado essa palavra, já tinha conhecimento dela. Mas ele foi levar o evangelho até aqueles que não tinham ideia do que estava realizando. Da crucificação diante de presença, levando a Pilatos, dizendo: crucifica, crucifica, é si mesmo. E aqui diz a palavra que eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo. Aleluia, esse mesmo que estava falando essa palavra para esses ali, era o mesmo que no período que Jesus estava na crucificação, ele correu e negou. E estava diante ali do poder do Espírito Santo, tomado no Espírito Santo, tomando a palavra sobre a sua boca para declarar para aqueles que por ignorância foram perversos com aquele que o Senhor Jesus na terra era Deus. Aleluia. E aí ele disse: ó, não é o fim. Tem jeito sim. Quando ele perguntou: o que vamos fazer agora? Diz o texto, irmão, que eles ficaram com a palavra e o coração, tipo, compungidos, tipo, apavorados, em completa tristeza e arrependimento daquele ato que parece não. Quando algo vem no dia e na hora, que Deus, aleluias, quando vem nosso encontro para nos confrontar, para nos salvar, ou para nos trazer lembrança, aleluia, Espírito Santo vai diretamente no coração, na sua mente, dizendo assim: olha, foi assim que fez com esses homens. Eles ficaram totalmente apavorados, de coração contrito, entristecido, cheio de arrependimento, porque ele teve clareza, parece tirou a cortina. Ela foi sendo, aleluias. Aqui tem uma cortina próxima e Deus mandou eu colocar aqui. Foi como mistério e usando o varão para colocar essa cortina. É como uma cortina, é o mistério de Deus, tá trazendo, tá pegando aí, a expressão tá dizendo para mim, para você, até aquele que faz o ato da ação, também Deus tem um trabalhar sobre as cortinas, sendo liberada dos seus olhos. E sua boca vai se abrir. E a voz vai ecoar, dizendo, para dizer que Deus é o Senhor Rei da terra e fora da terra. É aquele que está com os pés nos estrados sobre ele, aleluia, descansando seus pés, aonde eu coloco teus inimigos debaixo deles. Será cada surabai? Porque temeis com esses rumores de guerras? No lugar de estar aí somente besbilhotando como curiosidade, medo e pavor, lembra que o Senhor Jesus diz: leva para toda criatura o evangelho, porque não é o fim, porque eu já os falo deste momento, eu e você, povo crente, já sabe do que se trata, o que está acontecendo, não é para ficar aterrorizado, porque eu e você já estamos como aqueles que levaram Jesus ali, que estavam arrependidos dos seus atos, de não reconhecer Jesus, porque eu e você já reconhecemos Jesus, o único Salvador das nossas vidas, aonde nós dizemos: eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus, e esta guerra está lá do outro lado, Senhor. Nós vamos aqui, Senhor, mas levar um pensamento para dizer: Jesus, tu tá no controle de tudo sobre esta guerra, não tem nada fora do controle, mas o Senhor pode, aleluias, acalmar o coração de quem está lá dentro, levando os teus anjos para levar, aleluias, consolo pelo Espírito Santo, neste lugar que está sombrio, de guerra, e que eu e você não nos assusteis, porque Jesus falou que não se assustasse. Então, mediante que Pedro também tinha conhecimento dessas coisas, mas aqui diz que Pedro estava fazendo
O que Deus proclamou sobre ele: Cefas, tu és pedra, e sobre você edifico a minha igreja. Ah, agora você não deixa mais de ser, aleluia, o pescador de peixinhos, tu vai ser pescador de alma. E aqui diz que aqui, ó, que o texto fala, que o mesmo que negaram, rejeitaram, gritaram, crucificam, aleluia, agora estava ali com o coração cheio, atravessou tristeza, um pouco de terror, e ficou constrangido, e ficou muito triste, e meio apavorados, e veio um sentimento de arrependimento. E é nesse momento que o coração está assim, que Jesus manda o Espírito Santo adentrar. Deus está dizendo: eu estou adentrando. Os olhos estão sendo descortinados. Eu estou adentrando nesses corações. Eu estou cuidando, estou tratando. Eu estou trazendo, estou alinhando, colocando para caminhar com os pés fortes, firmes na terra, junto contigo. Rakadasurabai. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome de Jesus. Toda honra e toda glória para Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e aleluias. Glória a Deus e aleluias. Louvado, exaltado, que é o Rei da glória. O Senhor é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua graça nos sustenta, Senhor. A tua bondade, aleluias, glória a Deus. E é momento de não ficarmos apavorados, porque Pedro, aquele todo cheio de intensidade, Deus preparando ali, levando com eloquência a palavra, para aqui dizendo: ó irmãos, aí depois no que faremos, e aqui diz as escrituras, depois de falar dessas coisas, aleluias, pois ele diz a promessa para vocês e para os seus filhos e para todos que estão longe, para que todos quanto o Senhor, o nosso Deus, os chamar. E as palavras em advertir e insistia com eles. Aleluia, salve-se desta geração corrompida. E Pedro ali na posição da fenda da rocha, aquele que era o sanguíneo, aquele da temperamento forte, aquele que no momento teve medo e correu e negou, e dizendo agora assim, ó, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem de Jesus foram batizados. E naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu não sei quanto está lá do outro lado da guerra, mas Deus diz que até nesse momento obscuro vai ter vida sendo exaltado o nome de Jesus para eles, dizendo: eu creio em Jesus e me arrependo dessas atitudes. E muitos mil, Deus vai alcançar. Então o teu dedinho não é para ficar desbibliotando, sabe, com medo e pavor. O teu dedinho é para dizer: louvado seja o nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor pode levar, Senhor, teu exército, para que vidas ali também sejam alcançadas no momento que é escuro. Vai vir a luz da tua presença e se arrependam e venham louvar o teu nome. Não vou adentrar no mérito nem sair no detalhe da guerra, aleluia, mas quem está no pavor próximo desse território e quem está dentro do território vai dizer: aleluia, nós oremos em nome de Jesus. Vamos adorar Jesus, porque a igreja te adora, porque este reino, onde lá está acontecendo do outro lado de reinos se reunindo em guerras e outros se levantando com domínios para dizer que é um acordo global. Hoje Deus está dizendo assim: não é para apavorar, é para orar, porque meu reino alcança todos, porque só vai chegar o fim quando o evangelho chegar a toda criatura. Baradaço e andarás. E agora é momento de eu e você tomar posse, porque o reino do Senhor se abalam e todos vão adorar e gritar: teu reino é eterno, firmado em misericórdia, filho de Davi. Tem compaixão do teu povo aqui. Aleluia. Faz o coração para Jesus e dizer: oh Jesus, te agradeço, porque as tuas mãos vêm nos cobrindo. Está planado o teu amor sobre a minha casa. Tua bondade e fidelidade seguirá para sempre. Aleluia. Toma posse, que Deus está te dando encorajamento, que as glórias de Deus, do reino dele, vai estar sobre sua casa, sobre tudo que é teu. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus.